E assim, recentemente, conheci através de um dos meus sobrinhos a série do Netflix, entre aspas, Scorpions, que é baseado em fatos reais. A série acontece nos Estados Unidos e conta a história de pessoas com, entre aspas, coeficiente de inteligência elevada, em diferentes áreas de conhecimento, de maneira que se unem para trabalhar juntos. O que me chamou a atenção foi o fato de que eles não possuíam inteligência emocional para se comunicar com outras pessoas, entre aspas, normais. Até que conhecem uma garçonete, que tem um filho considerado pelos médicos como, entre aspas, especial, que não consegue se comunicar com o mundo exterior. Até que um dos personagens, que é o líder destes, entre aspas, gênios de QI elevado, percebe que ele não é especial por ter alguma, entre aspas, doença, mas que sim, ele é, entre aspas, especial, pois tem um, entre aspas, QI elevado. E sua forma de comunicação com o mundo tem uma lógica através de cálculos matemáticos, enigmas, desafios a serem solucionados. E assim, a criança consegue, a partir deste momento, se comunicar com algumas pessoas, em especial com os outros membros do grupo de, entre aspas, QI elevado. A mãe desta criança se torna a porta-voz do grupo para se comunicar com as pessoas, entre aspas, normais, uma vez que eles não tinham a inteligência emocional para se comunicar com as pessoas, entre aspas, normais. Ou seja, ela tinha a função de, abre aspas, ler, sentir, ouvir e entender, fecha aspas, a realidade dos dois grupos de pessoas com QI elevado, entre aspas, e das pessoas normais, entre aspas, fazendo-a, abre aspas, ponte de comunicação entre eles, comunicando a ambos o que o outro grupo precisa, ou como ele funciona, fecha aspas. Me identifiquei demais no grupo dos, entre aspas, gênios, que não conseguem se comunicar com as pessoas, entre aspas, normais, devido à barreira de comunicação, entre aspas, que ocorre entre eles, por suas necessidades internas e sua lógica de funcionamento interno e externo. É desta forma que vejo meu trabalho atual. Muitas pessoas não conseguirão compreender nada das minhas partilhas. No entanto, alguns seres que conseguirem fazer suas jornadas decodificando todo o meu, entre aspas, trabalho servir e transformando todo o meu conteúdo numa linguagem mais acessível para aqueles que não possuem o mesmo grau de sede ou profundidade de busca interior que o meu ser, tornando assim um material prazeroso para que outros seres sejam beneficiados com os aprendizados integrados entre o meu ser e o ser que será a ponte entre nós. Abre parênteses. Aqueles que inicialmente não conseguem se conectar com minhas partilhas, minha energia, por diferenças energéticas entre nossos campos energéticos na comunicação silenciosa e sem palavras. Fecha parênteses. Até que, em algum momento, em seu processo evolutivo, estes seres conseguirão acompanhar minhas partilhas, abre aspas, se alimentando diretamente da fonte, fecha aspas, sem precisar de tradutores ou ponte entre nós, pois já estaremos vibrando na mesma frequência energética entre os nossos seres.
E assim, fica resolvido, entre aspas, medo de ficar sozinha, sem ter com quem conversar. Só preciso encontrar estes seres, que se sentirão chamados para serem, entre aspas, pontes entre o meu ser e o mundo físico, com os seres que não conseguem me compreender. Estou esperando vocês. Atenção! Há, entre aspas, barreira de comunicação entre o meu ser e os demais seres que entram em contato com as minhas partilhas não está relacionado à capacidade de, entre aspas, inteligência. Pois, se prestar atenção, procuro detalhar fatos e acontecimentos do dia a dia, para ficar com uma metodologia didática, fácil de aprender, com um conteúdo prático e vivencial. O motivo da, entre aspas, barreira de comunicação entre nós é a frequência energética vibracional que o meu ser se comunica, em frequências energéticas espirituais elevadas, codificadas nestas partilhas. Portanto, não consigo me comunicar na frequência da comunicação humana, que vibra na energia do sofrimento espiritual, em frequências mais baixas. Isso porque o meu ser está ainda no processo de purificação do campo energético do corpo físico, da minha realidade humana. Em outras palavras, o ego não consegue decodificar a frequência de comunicação silenciosa e sem palavras que minha alma se comunica na energia do prazer espiritual elevado. Só outra alma desperta e consciente pode receber a energia do meu ser com prazer, felicidade, realização e energia vibracional de êxtase, em alguns casos, reconhecendo a verdade que habita em si mesmo e que, finalmente, encontrou alguém que fala a mesma língua, pois é exatamente assim que me sinto quando leio alguns livros de seres nesta mesma frequência energética vibracional, quando assisto palestra de outros seres, seja presencial ou no YouTube, ou ainda em conversas espontâneas, conscientes. Desta forma, voltamos ao tema de, abre aspas, querer ser igual às pessoas, fecha aspas. Sentimento que se manifestava de forma inconsciente desde a minha infância. A, entre aspas, tribo que preciso me conectar, são seres que conseguem acessar essa, entre aspas, inteligência quântica unificada, para que assim possa me sentir, entre aspas, normal entre eles, feliz e realizada, pois tenho convicção de que existem muitos seres iguais a mim e que todos estão desenvolvendo seus dons e habilidades por um bem maior, por propósitos espirituais elevados, para contribuir com a evolução e integração humano-espiritual da humanidade aqui na Terra. Com isso, resolve-se também a cura do medo da, abre aspas, fama, sucesso e prosperidade, fecha aspas. Pois, ao viver a nossa natureza em nossa humanidade divina, estamos apenas cumprindo o propósito espiritual do nosso ser, com a missão ao qual veio participar neste momento histórico na evolução da humanidade. Leitura vivencial de um trecho do capítulo 2, Purificação do Ser para mergulhos mais profundos, nas páginas de 87 a 90 do livro Autoliderança Consciente, Espiritual e Humana, Mito ou Realidade? Eleve as palavras e não a sua voz, porque é a chuva que faz crescer as plantas e não o trovão. Filosofia persa.
autora Karine Bandeira, publicada em 2020. Olá! Você conseguiu ouvir e sentir a mensagem codificada compartilhada nesta leitura vivencial? Você ficou atento, atenta às experiências multissensoriais, sentidos humanos e espirituais, e às experiências multidimensionais, corpo e alma, durante a escuta presente e consciente desta leitura vivencial? Vou te contar um segredo. Para que você consiga ter experiências mais profundas e possa ouvir sua alma através da comunicação silenciosa e sem palavras, na energia do prazer integrado, humano e espiritual elevado, te sugiro a fazer a seguinte experiência. Procure um lugar de quietude, de silêncio, para que você consiga ficar atento, atenta às suas experiências internas e externas, ao se conectar com as partilhas da leitura vivencial. Coloque um fone de ouvido. Ajuste o volume para uma intensidade baixa, agradável aos sentidos humanos e espirituais. Você descobrirá o volume que lhe é prazeroso, ok? Feche os olhos e fique atento, atenta às sensações físicas, sentimentos e lembranças internas. Este é o canal de comunicação da sua alma com sua consciência humana, através da comunicação silenciosa e sem palavras na energia do prazer. Preste atenção também na sua respiração lenta, suave e profunda abaixo do umbigo. Fique apenas com o que te tocar, com o que ressoar em seu amoroso ser. Saiba que a natureza chama, a natureza guia. Caso você se conecte com o chamado da natureza divina, presente na mensagem codificada, compartilhada, e sentir a motivação de realizar a experiência completa da leitura vivencial na versão em audiobook deste livro, Autoliderança Consciente, Espiritual e Humana, Mito ou Realidade. Saiba que este já se encontra disponível para comercialização em nossa loja online, Ancorando o Ser na Terra, disponível no site www.karinebandeira.com.br, Karine com K e 2 N's. Seja muito bem-vindo, muito bem-vinda a esta nave chamada Vida na Terra, através do projeto Viver, Amar e Deixar Viver, com a sabedoria do inconsciente, através da comunicação integrada do ser, na energia do prazer integrado, humano e espiritual elevado, para encontrar o seu oceano azul da alma, com criatividade em ação, na energia quântica, como fruto do empreendedorismo da alma. Ao vivenciar na prática a autoliderança consciente, espiritual e humana, como a manifestação da realidade do seu amoroso ser, nesta existência terrena, compartilhando a mensagem em código que só o teu ser é o único portador no mundo, para ativar a teia universal que nos une, aqui e agora. Vamos ou bora ancorar o ser na terra, para vivermos a vida una, vivendo o céu na terra, corpo e alma, conscientes e integrados na energia do prazer humano e espiritual elevado, em unicidade consciente com Deus. Estou te esperando! Que Deus nos guie no amor e na sabedoria divina por um propósito maior. Impactar almas e testemunharmos a transformação de vidas aqui e agora. Feliz vida para todos nós. Beijos em seu amoroso coração.